Meu povo, nós somos seguidores de Jesus. E um seguidor de Jesus segue o Mestre, segue Jesus. E tem muitas áreas da vida da gente que nós precisamos tomar consciência de algumas coisas para agirmos como seguidores de Jesus. Eu consigo olhar no Novo Testamento 2 momentos em que os olhos se abrem quando ele parte o pão. Não é isso? No Emaús que nós cantamos. O pão é partido na comunhão, nós entendemos, nós enxergamos. E também a tomada de consciência do filho pródigo, quando ele está vivendo um momento muito difícil na vida dele, ele cai em si. Esse momento de cair em si, e esse momento de abrir os olhos, que nós precisamos como seguidores de Jesus termos várias vezes na vida da gente. E se tem uma área da vida da gente que nós precisamos entender que também é lugar de nós sermos seguidores e discípulos de Jesus, é na internet e nas redes sociais. E eu não venho hoje falar, e eu acho que esse assunto não se esgota hoje e nem vai se esgotar. Eu acho que cada vez mais nós precisamos conversar mais sobre o que significa ser um seguidor de Jesus nas redes sociais. Porque nós vivemos nesse lugar. Eu posso estar exagerando aqui, a realidade de alguns aqui talvez não seja essa. Mas a grande maioria de nós passamos muito tempo nas redes sociais, consumindo conteúdo e interagindo nessas redes sociais. Através dos nossos comentários, através dos nossos encaminhamentos, através de tudo isso. Nós estamos interagindo. Este lugar é lugar de nós sermos também seguidores de Jesus. Essa semana, nós tivemos um episódio que viralizou no nosso país, mas viralizou de um jeito que, ora eu tinha vontade de falar sobre isso, e ora eu dizia, não vou falar sobre isso, porque ninguém aguenta mais ouvir falar sobre isso. Entende meu dilema? Você sabe o que eu estou falando? Estou falando da Jennifer. Pode colocar a imagem aí, do recorte jornal, da Jennifer e da Aline. Esse foi um assunto, e é impressionante como o brasileiro gosta de novela. E quando ele para de assistir novela na televisão, ele quer na Rede Globo, na Record, onde for, ele vai assistir novela também nas redes sociais e gosta muito disso. E essa semana nós tivemos esse episódio que mexeu com muita gente. Alguém não viu isso? Você sabe do que eu estou falando? Quem não viu, levanta a mão aí. Olha os abençoados aí. Olha os abençoados aí. A Jennifer foi uma mulher que estava viajando no avião, na janela. E eu vou contar a história como ela surgiu, tá? E uma criança estava no lugar dela. E quando ela chega para o lugar dela, há uma confusão, porque essa criança não queria sair do lugar, que era o lugar da Jennifer, é o lugar dessa de azul. E essa cara dela assim, olhando assim, ficou bem conhecida. Esse lugar era o lugar dela. E a criança queria ficar ali. Então a mãe tirou a criança dali e ela foi para o lugar dela. Só que começou uma confusão no avião. E nós temos um vídeo de alguém brigando com a Jennifer, meio que esculhambando a Jennifer, chamando ela de repugnante. Uma censura muito forte de quem estava ali ao redor, porque ela não quis ceder o lugar para a criança. E aí começa uma celeuma e uma confusão muito grande, todo mundo se manifestando, os comediantes gravando curtinhas, né, os jornais fazendo menção sobre isso, porque isso trazia audiência. Eu não estou falando aqui para ter audiência, tá? Isso traz audiência falar sobre isso. Trouxe audiência essa semana falar sobre isso, porque todo mundo começava a procurar sobre isso. E uma crítica muito forte a essa mãe, que foi colocada como uma mãe que não dá limite ao filho. Que um filho que não recebe, que não pode receber frustração. E de que é um absurdo a mãe ter falado daquele jeito com uma mulher que estava no direito dela de não querer trocar a janela, né? E essa mãe, tipo, passou todos os limites, no sentido de fazer o quê? De exigir, de achar que é um absurdo, xingar, filmar, postar, conferem? Mas a história não é essa. Continuou na semana,
E quem estava gravando não era a mãe. Quem estava gravando era uma pessoa que estava no avião, nem era da família da mãe. A mãe, na hora que viu que chegou a pessoa, a mãe tirou o filho imediatamente. Pediu desculpa a Jennifer e foi para o lugar dela aquietar a criança, que ficou chorando, dizendo: aquele lugar é meu, aquele lugar é meu. E a mãe depois, na reportagem, ela fala: em momento nenhum, e a Jennifer está no direito dela, de querer o lugar dela. Eu, na verdade, nem vi ninguém filmando, eu só soube que filmaram depois. Ela é esposa de alguém do exército que estava se formando, e ela estava indo para uma formatura. Só que, até isso ser esclarecido, toda a internet, todo o Brasil, já estava de uma forma muito forte e intensa, julgando e concluindo muitas coisas a respeito desse fato. Muitas coisas a respeito desse fato. Essa mãe depois falando, ela fala que ela tinha um filho cadeirante de 21 anos e por isso foi trocado o assento. Ela teve uma confusão ali na hora. O filho ficou sentado de 4 anos na cadeira e ela ficou administrando o filho mais velho, que ela precisava encontrar um lugar para ele. E na verdade o filho ficou chorando. Depois, quando saiu, ela disse que até agora está explicando para ele. E ela disse: ela está no direito dela. E eu acho que não tem que deixar a criança, porque ela concorda com o argumento de quem estava achando que a mãe deveria ser. A filha dela está sendo ameaçada na escola. E quando eu escutei sobre isso, né, eu fui ver a fundo o que seria, o que foi que de fato aconteceu. Só que ninguém está querendo saber o que aconteceu. Nós estamos muito rápidos em fecharmos questão, em assumirmos algo como verdade e elaborarmos uma opinião absoluta a respeito do que aconteceu. Nós somos muito rápidos em relação a isso. Quem viu, se revoltou, né? Teve gente que postou, que conversou sobre, que veio artigo, escreveu coisa e colocou pronunciamento em cima de algo que nem verdade era. Que estava aí na lacração aí da internet, né? Do pessoal viralizando. E as pessoas julgando. Essa mãe disse: olha, não quis me manifestar, porque eu não estou nem aí para a internet, mas eu tive que vir, porque a minha filha está sendo ameaçada, ela aparece no vídeo. E ela diz: olha, a Jennifer devia se manifestar, dizendo, ela falando, né, que não fui eu que filmei, porque está todo mundo achando que fui eu que filmei, e quem filmou devia se manifestar também. Porque está caindo sobre mim não tem problema, mas está caindo sobre a minha filha. Até onde vai isso? Até onde vai isso? E aí, meu povo, quando... Eu não estou aqui para tirar limpo. Foi alguma coisa aí. Mexeu alguma coisa aí. Oi, pronto. Eu não estou aqui para tirar limpo essa história. Eu não estou aqui para esclarecer isso. Já foi esclarecido. Já saiu no Record. Um perito provou que a voz não é a voz dela, que era outra pessoa, que não tinha nada a ver. Hoje no Fantástico vai ter reportagem das duas. A novela está aí, meu povo. A novela está aí. A novela está aí, o brasileiro se alimenta disso. E gosta desse negócio, e tem que se posicionar, e tem que falar, tem que dizer o que pensa, tem que aproveitar para poder detonar alguém e reafirmar uma informação que tem. E aí a gente olha para Jesus. E nessa imagem que está Jesus aí, Jesus não, né? Esse cara que eu achei parecido com Jesus, volta na imagem anterior, Valesca. Que está aí, não, anterior. Que está aí Jesus nas redes sociais, né? Jesus olhando assim, dizendo: cadê meus discípulos aqui? Deixa eu ver o que eles estão curtindo. Deixa eu ver o que é que meus discípulos estão comentando. Deixa eu ver o que é que eles estão repostando. Deixa eu ver o tipo de comentário que os meus discípulos estão fazendo nas redes sociais. Que tipo de opinião eles estão dando, com base em quê? E à luz de quê? Muito mais de um viés político, ideológico, do que um viés do evangelho, da graça, do que significa o cristianismo. Como é que os meus discípulos estão se comportando? Com o que eles estão se engajando? O que eles estão fazendo? A gente vai precisar conversar muito sobre isso. Mas hoje, de forma muito clara, eu queria pegar nesse ponto para dizer uma coisa muito simples da fala de Jesus: não julguem. Não julguem. Nós não podemos julgar. Nós não temos ferramentas para julgar. Nós não deveríamos estar nesse lugar. Esse lugar não é nosso. Não julguem. O que é que Jesus fala sobre isso em Mateus 7, versículo 1? Não julguem e não serão julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Jesus está falando para quem?
Jesus está falando para os religiosos que não podiam ver a nada na vida de alguém que tivesse errado, que eles julgavam. Pois digo a você que mesmo quem se diz sem religião é muito religioso na capacidade de julgar e de elaborar uma opinião taxativa e fechada sobre muitas coisas. Jesus diz: não julguem. E eu coloco 4 frases aqui que me veio à mente, que são justificativas para isso. Você não sabe, você está longe, nem sempre é o que parece ser, ou quase sempre não é o que parece ser. Acho que a frase correta seria: quase sempre não é o que parece ser. E não se apresse. E não se apresse. Eu estava ali no São Luís, e eu vim no carro, estacionei, aí vi parando uma picape no lugar do deficiente. E aí quando aquela picape parou ali no lugar dos deficientes, eu vi saindo um cara bem forte de dentro assim, com a camiseta, e ele entrou no São Luís. Aí eu disse: eu vou atrás desse cara, Eu fazia aqui um experimento social. Eu vou atrás desse cara. Porque na minha cabeça ficou o quê? O cara da picape, fortão, parando na vaga do deficiente. Eu já fechei categoria sobre aquele cara ali. O que aquele cara é? Já fechei de cara. E fui atrás, e minha vontade era de fazer assim: vem cá, cara, deixa eu te fazer. Eu estou fazendo um experimento social, podia te fazer uma pergunta? Você, quando parou naquela vaga do deficiente, você sabia que estava parando na vaga do deficiente ou foi por distração? Porque eu estou fazendo um estudo sobre isso na faculdade e eu queria saber se você parou por distração ou se você parou sabendo que estava parando numa vaga do deficiente. Eu fiquei curioso, eu não estou querendo te julgar. Eu pensei em abordar o cara nesse sentido, sabe? No fundo era uma vontade da alma aqui de dar um tapa de luva nele, mas eu olhei o braço do cara, era muito forte. Aí eu acho que eu julguei certo e disse: não vale a pena, não vale a pena, gordura com músculo não vai rolar, e um gordinho sem técnica, não sabe mexer com nada, e o cara parecia mesmo assim, o protótipo do pitbull mesmo assim, então como é que ia ser? Só que depois eu olhei, sabe, eu olhei direito, eu olhei melhor, e eu disse: cara, esse cara talvez tenha alguma justificativa para estar ali. A gente não sabe, não dá para saber no olhar, às vezes não dá para saber no olhar. Eu tenho quase certeza que eu estava certo, mas a gente tem que recuar, porque senão a gente julga. Aquele livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele tem um episódio que eu acho que os mais antigos aqui que leram esse livro conhecem. Um cara que estava no trem com 2 filhos fazendo o terror dentro do vagão. O terror dentro do vagão. Fazendo bagunça, atrapalhando todo mundo que estava ali, batendo no jornal das pessoas. E uma mulher resolve interromper e diz assim: o senhor não está vendo que os seus filhos estão incomodando todas as pessoas aqui no vagão? O senhor não está vendo isso não? É lógico que esse é um contexto norte-americano. Quem anda no Grande Circular, no Paranjana, não tem esse negócio de estar incomodando todo mundo. Mas ele está lá olhando: você não está vendo que ele está incomodando todo mundo aqui? O cara olha para a mulher e diz o quê? Me desculpe, nós acabamos de sair do hospital, a minha esposa acabou de falecer, e eu acho que nem eles e nem eu estamos sabendo como lidar com isso. Muda completamente. Nós não sabemos. A gente tem que chegar perto. E mesmo chegando perto, meu povo, nós erramos. Quantas vezes eu atendi gente, conversando com a pessoa, que a pessoa me contando a história, e eu dizendo assim, concluindo um bocado de coisa a respeito dessa história, até eu caminhar mais, e até eu conversar com outros, e ver que aquilo que eu estava ouvindo, que eu podia concluir, mesmo estando muito perto e ouvindo muita coisa, não tinha nada a ver. Nós não podemos julgar, é categórico, não julguem. O seguidor de Jesus é alguém que, quando está numa mesa e que começa um julgamento de alguém, é para dizer: pessoal, para, nós não sabemos, nós não conhecemos. É impressionante como há uma revolta geral sobre a educação dos filhos, pelo menos na rede social. Nós estamos vivendo num contexto com muitas crianças neurodiversas, atípicas, e nós não sabemos o que é o quê, nós não sabemos o que é a luta de cada família para educar uma criança hoje com tecnologia. Ressuscitar a mãe desequilibrada que puxa a orelha dos filhos e dá tapa nas costas não é a solução.
Mas nós resumimos isso muito fácil, nos tornamos donos da verdade e colocamos isso de forma absoluta. A arrogância não combina com o seguidor de Jesus. O olhar que julga, ele não combina com o seguidor de Jesus. O seguidor de Jesus olha e diz: cara, não sei, pode ter alguma coisa aí. Eu não me apresso em concluir nada, eu me apresso apenas em olhar com misericórdia e com graça. Provérbios está cheio disso. Provérbios 17 diz: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar calado. Se fechar a boca, parecerá que tem discernimento. Provérbios 18, 17: o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Quem somos nós? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E como seguidores de Jesus, e como pessoas que creem na palavra e seguem essa palavra, não julguem. Quando a gente vai para Lucas, ele traz um complemento do não julgar. Não condenem. Não condenem. Olha o que é que diz em Lucas 6: não julguem, não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Nós não apenas concluímos, como nós elaboramos uma sentença. Nós cancelamos, nós atingimos, a gente faz lixação, linchamento em rede social, perseguição, ameaça. Aí você dizer: pastor, mas esses negócios aí não deve ter seguidor de Jesus no meio desse pessoal que faz esse tipo de coisa desse jeito aí, não. Tem, meu povo. Tem, porque a gente se transforma no Satanás quando a gente está só a gente e a tecla. Quando a gente está só a gente ali no anonimato, podendo colocar para fora aquilo que tem de mais podre dentro do coração da gente. A gente bota para fora coisas que não tem nada a ver. Talvez nem com você mesmo, mas no calor, sabe, na coisa de falar, na vontade de aparecer, na necessidade de se pronunciar. Não foi que a gente tirou esse negócio agora que a gente tem que se pronunciar sobre tudo, hein? Que preguiça disso, meu povo. Que a gente tem que se pronunciar sobre tudo. Vocês me veem assim, me pronunciando sobre tudo? Por que será? Será que é porque eu sou covarde, não quero me pronunciar? Será que é porque eu não tenho opinião? Muitas vezes não me pronuncio porque eu não tenho certeza. Porque eu não sei. E às vezes o cristão precisa elaborar mais o discurso do eu não sei. Eu não sei, cara. E como é complicado quando no nosso meio, dentro de um grupo, dentro de uma vivência, nós somos a pessoa que fomentamos o julgamento e a condenação. E não, em vez de elaborar, eu não sei. No ambiente de trabalho, quando está todo mundo detonando uma pessoa que é complicada, que é difícil, e você entra no lugar do julgador, do condenador. Você sabe o que aquela pessoa está passando, você sabe o que é que passa por ela, por que ela reage daquela forma, você conhece a história daquela pessoa. Não é só sobre o certo e sobre o errado. Entende? É sobre um olhar de graça e de misericórdia que um seguidor de Jesus precisa ter. Ou então a gente transforma esse negócio de seguir Jesus só em balela mesmo. Porque Jesus sempre olhava para as pessoas e enxergava aquilo que tinha por trás dos atos dela, e naquilo que tinha de bom de trás dos atos dela. Jesus não olhava para as pessoas a partir da poeira que estava sobre elas, mas ele ia por trás, sabia o valor daquela pessoa, sabia que ela não deveria ser linchada. Quando quiseram apedrejar aquela mulher, Jesus disse o quê? Jesus não disse: mas qual é o problema? Adultério hoje, adultério salva casamento. Não tem esse discurso, né? Adultério salva casamento, adultério, né? Adultério, qual é o problema? Vai apedrejar a pessoa por causa de um adultério? Né? Jesus não entrou nessa, ele disse que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nada de pedras nas mãos, meu povo. Mãos estendidas, pedras no chão.
Se você é um seguidor de Jesus, mãos estendidas, pedras no chão. Pastor, até quem está errado, até em quem está errado. Não condenem. Não condenem. Quem é você para condenar? E aí, usei uma expressão que diz: não falem, não digitem. Tiago 4 diz o seguinte: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para que possa julgar o seu próximo? Esse texto diz: não fale mal uns dos outros. A questão não é igual a da Jennifer, que a gente vai dizer assim: ah, não fale mal porque pode não ser isso. Não fale mal. Não fale mal do seu irmão. Mesmo quando se tem certeza. Você não é juiz. Não fale mal. Mesmo quando se está bem perto e você tem quase certeza absoluta daquilo que está acontecendo. Não fale mal. Não digite. Não fale. Eu gosto de um versículo que tem na Bíblia, que diz o seguinte, eu acho que é o próximo slide, Valesca. Passa o próximo aí para ver uma coisa. Não, esse aí. O dedo digita o que o coração está cheio. Vocês conhecem esse versículo? Essa é a versão atualizada digital. Versão digital da Bíblia. Porque o que é que diz o texto? A boca fala do que o coração está. Mas para abrir a boca e falar, você precisa ter coragem. Digitar é muito mais fácil. Para abrir a boca de frente, tem gente que é brabo que só na internet. Corajoso. Quando chega assim frente a frente, irmão, fala aí o que você estava falando aí. Não fala. Então, se na época tivesse internet, com certeza esse versículo seria: o dedo digita o que o coração está cheio. E nós estamos colocando para fora muita coisa ruim. As redes sociais apenas estampam o nosso coração. Num ambiente que tem muito menos freio. Tem muito menos freio, porque a gente se protege muito menos. É mais fácil você passar ali. Interessante que quando a gente entra nos comentários que tem, às vezes, de uma notícia, é bizarro aquilo ali, né, pessoal? É bizarro, né? O lixo da internet, né? São os comentários. E às vezes nos comentários, você aparece para você as pessoas que você segue. Então, se você está comentando bizarramente na internet, achando que as pessoas que você conhece não estão te vendo, você vai aparecer justamente para as pessoas que te conhecem. Os comentários são selecionados para que você veja os comentários das pessoas que você conhece, para que você se engaje, para que você comente também, para que você compartilhe, para que você fique fisgado naquilo. A gente só coloca para fora aquilo que tem no coração da gente. Porque nós não nos tornamos julgadores apenas com as redes sociais. E nós não somos julgadores apenas nas redes sociais. Nós somos isso mesmo. Nós concluímos rápido demais. Às vezes não temos coragem de falar no grupo, mas a gente fala para o outro aqui, ó. Fala para o outro. Aí fica os três aqui falando, ó, do outro. A gente vai ter Natal aí, meu povo. Está chegando o Natal. Então, é Natal. Simone. Não é da Simone a música? Está aí o Natal. Chegou o Natal. A gente vai estar com a família. Vai estar com os nossos irmãos. Como nós somos julgadores. A gente é tão julgador que a gente julga uma pessoa pela cor da camisa dela. Se é vermelho ou se é verde e amarelo. Ah, mas isso já passou. Passou não. A gente julga, a gente condena, a gente fecha a questão e a gente se afasta, a gente isola e a gente fala mal. Para com isso.
Nós julgamos as pessoas, a gente julga gente gorda. Como gente desleixada, como gente que não tem compromisso consigo, que não tem autocuidado. Só quem é gordo sabe como é difícil não ser gordo. A gente julga. A gente julga gente mal cuidada. Vivemos na sociedade da performance, do status, da imagem. A gente julga. A gente julga quem não posta. Porque diz que se você não posta, você não existe. Sério? Vocês estão me vendo? A gente julga a gente no sinal. E condena. Ah, pastor, mas aquele pessoal do sinal ali, aquele ali com certeza está explorando criança, está fazendo isso aqui sim, mas nosso papel não é julgar pedras no chão, mãos estendidas. Pastor, a gente não vai ficar um mané não, que não tem opinião sobre nada. Não, você tem uma opinião sobre o evangelho, sobre o amor e sobre a graça. E é sobre isso que você está alicerçando sua vida e está construindo seu caminhar. O não julgar não é porque você não tem uma opinião, é porque você tem uma opinião muito forte a respeito do amor, da graça, da tolerância, da misericórdia. A gente julga quem dirige devagar. A pessoa dirigindo devagar, em Fortaleza quase não tem, mas gente devagar assim na esquerda. A gente julga, sente raiva dessas pessoas, a gente passa e esculhamba. Ainda há aqueles bem dinossauros mesmo, que ainda diz assim, tinha que ser mulher. Quando olha um homem. Quando olha um homem. A gente julga gente que usa roupa sensual. Aí os comentários sobre isso eu não posso falar aqui. São pesados. A gente julga gente que com roupa feia. Não é o caso de vocês. Vocês se vestem até direitinho. Somos julgadores. Mas a verdade também, pessoal, é que nós precisamos de um lugar seguro para correção. Precisamos. A gente não pode viver num mundo onde ninguém pode corrigir ninguém. Por isso precisamos de um lugar seguro, onde possamos ser corrigidos, onde possamos ser exortados, onde possamos ser desafiados a uma mudança. Em Mateus 7, ele diz o seguinte: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Os teólogos e quase todos os comentários bíblicos entendem e interpretam esse texto como a pérola sendo a mensagem do evangelho. Não dê a mensagem do evangelho aos porcos. Isso não faz nem sentido, porque a mensagem do evangelho é justamente para os porcos, é justamente para os doentes, é justamente para quem não gosta do Carlinhos Queiroz. Quando interpreta esse texto, ele fala que esse contexto aqui é um contexto de cuidado, de confissão, de fragilidade exposta, de um cuidando do outro. É sobre isso que esse texto está falando. E esse versículo está colado nos outros que eu li, tá? Não julguem. Tira primeiro o cisco do teu olho para depois você tirar do outro, né? É sobre isso que ele está falando. Então nesse versículo aqui, a pérola é a nossa confissão, é a nossa vulnerabilidade, é a nossa vida, é a nossa história. Não coloque ela aos porcos que vão pisar, que vão julgar, que vão condenar. O porco é o que condena. O porco é o religioso, que pega a pérola da confissão, da vulnerabilidade de alguém e pisa, sabe, faz pouco disso. Nós precisamos de um lugar seguro para confissão, para correção, para que possamos fazer o que a Bíblia fala de exortai-vos uns aos outros. Eu coloquei 3 frases aqui. Um lugar onde as pessoas reparem primeiro em si. Um lugar onde as pessoas estejam perto, porque de longe não dá para concluir nada sobre ninguém. E um lugar onde o amor seja a verdade maior. Precisamos desse lugar, meu povo.
Esse lugar é para ser a igreja. Esse lugar é para ser as nossas relações. Esse lugar é para ser você. Você precisa ser esse lugar macio, onde a correção pode ser trabalhada. O julgamento, a condenação, não tem espaço para isso. Mas há espaço para uma exortação, há espaço para uma chamada. Isso tem que ser feito na mesa, na caminhada, no caminho, na relação. O negócio é que a gente vive muita rede social e pouca mesa. A gente vive de muita digitação e muita visualização e pouca relação. Mas é na relação, o lugar de se corrigir o outro, de chamar a atenção do outro e fazer isso em amor. Esse lugar precisa ser o lugar de pessoas que reparem primeiro em si. Esse texto vocês conhecem, mas eu quero ler. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não há lugar para correção quando alguém é o certo e o outro é o errado. O que Jesus está dizendo é: vocês que estão tentando corrigir os outros, vocês estão cheios de defeitos. Se você não assume uma postura primeiro de entender que você tem os seus defeitos, que você precisa trabalhar os seus defeitos, para depois você encostar no irmão e, enxergando minimamente alguma coisa, tentar ajudar. Este lugar precisa ser um lugar onde o amor, ele seja a verdade maior. Em Lucas 6, ele diz: portanto, sejam misericordiosos, como é misericordioso o Pai de vocês. Esses versículos que eu estou pensando, ele é da unidade de texto que fala sobre o julgamento, tá? Lucas diz: sejam misericordiosos, como é misericordioso o Pai de vocês. Como é que Mateus fala sobre esse versículo? Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Lucas explica que essa perfeição é ser misericordioso. Lucas aprofunda e diz: olha, essa perfeição aí, que muitos dizem que é santo, 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 tem a ver não com você não ter pecado, não ter erro, mas tem a ver com o exercício da misericórdia. É isso que Jesus nos ensina. Então é nosso lugar construir esse lugar de correção que tem essas três coisas. Que nós sejamos pessoas que reparem primeiro em nós mesmos. Se você está reparando demais no outro, você está querendo tirar a atenção de alguma coisa de você, repare primeiro em você. Eu quero ser corrigido num lugar onde as pessoas reparam primeiro em si mesmas. Eu quero ser corrigido num lugar onde as pessoas estejam perto de mim. E não que me observem de longe e elaborem uma palavra sobre mim. Mas gente que está perto de mim, sabe? Que já me viu chorando. Que conhece a minha história, que sabe minha dor. E não alguém que à distância fique analisando o meu comportamento. E eu quero um lugar onde o amor, ele seja a verdade maior. Porque aí estaremos de fato vivendo não um julgamento, mas um lugar seguro para que possamos corrigir uns aos outros em amor. Amém, meus irmãos? Vamos parar de julgar? Vamos parar de condenar? Pedras no chão, mãos estendidas, um olhar de graça, de misericórdia, de humildade, entendendo que você também tem um bocado de coisa. Um bocado de coisa para dar conta, para resolver, para melhorar.